Internet, segurança e limites. Nossos convidados de hoje são Mary Cândido de Oliveira, psicóloga do Hospital das Clínicas, e Gisele Truzzi, que é advogada especialista em direito eletrônico. Nós tivemos recentemente algumas tentativas por parte do Estado brasileiro de estabelecer algum tipo de controle. Nós tivemos inclusive uma CPI que foi encabeçada ou criada pelo senador Magno Malta, é isso? Isso. Quais são os avanços que a CPI conseguiu? O provedor de serviços de internet, provedor de e-mail, o provedor de conteúdo, o site de relacionamento ou até mesmo a intranet da sua empresa. Quer dizer isso, se o indivíduo hoje, no seu local de trabalho, ele armazena na sua máquina ou no servidor da rede conteúdo pedófilo, ele vai ser responsabilizado pelo crime de pedofilia e a empresa também. Mas como a empresa vai ter o conhecimento daquilo que está sendo feito por um funcionário? A empresa pode se utilizar, e é o que normalmente muitas das empresas fazem hoje, do software de monitoramento, que eles rastreiam tudo que os funcionários estão fazendo pelas máquinas. E isso é perfeitamente legal, porque dentro do ambiente de trabalho não há privacidade. Então você pode monitorar a sua rede, o tráfego de conteúdo, o que tem nas máquinas, o que circula nos e-mails, isso é perfeitamente legal. Então, o gestor de TI de uma empresa hoje, se ele permitir que um funcionário acesse a internet e armazene conteúdo pedófilo, ele também vai ser responsável por esse crime de pedofilia, porque ele permitiu acesso ao conteúdo. Entendi. E se ele, além de permitir o acesso, ele permite os meios de armazenagem, ou seja, num disco virtual, num HD local ou no servidor, ele também é responsabilizado. É aí que entra a responsabilização desses grandes provedores de e-mail gratuitos e de sites de relacionamento, porque com essa CPI da pedofilia apurou-se que a maior armazenagem de conteúdo pedófilo vinha desse tipo de serviço da web, que as pessoas criavam perfis falsos e postavam ali fotos de pedofilia, utilizavam-se de webmails gratuitos sem nenhuma identificação e armazenavam ali o conteúdo pedófilo. Antigamente, essa conduta delas não era punida pelo fato da armazenagem não caracterizar o ilícito de pedofilia. E os provedores desses serviços também não. Hoje em dia, isso mudou. Então, será responsabilizado o usuário da web que armazena esse conteúdo e também aquele que provê o acesso, provê a armazenagem, seja ele um provedor de serviço ou seja uma empresa, enfim. Chamando a responsabilidade de alguma forma, não é? Sim. Talvez esse seja o único limite possível nesse ambiente de infinitos recursos e de infinitas possibilidades. Mary, todo aquele que tem, de alguma forma, um desvio, uma doença, você acredita que ele possa encontrar na internet um ambiente acolhedor para suas neuroses, para suas doenças? Sem dúvida. É altamente protegido, não é? Ele consegue esses contatos, ele começa a se distanciar do mundo real, porque cada vez mais ele começa a recorrer ao virtual para ter satisfação, então ele não se esforça para que ele consiga ter relações, que relações de intimidade também são uma grande dificuldade para esses indivíduos, né? Suportar a intimidade com o outro é muito difícil. Então, no virtual, ele fica fantasticamente bem acolhido. Eu tive o caso de um rapaz que era uma pessoa em torno de 30 anos, fazendo pós-graduação, que começou a se isolar cada vez mais, foi desistindo das suas atividades, dos seus contatos, e passava o dia fazendo contatos da internet. A gente pode ter alguma coisa de internet com uma droga? Ela estabelece o vício, a dependência? Claro, com certeza. Ela é muito semelhante nesse sentido, né? Você começa a fazer uma escalada, que é como a gente chama, né? Inclusive, para quem antes só está na fase da fantasia, começar até a aliciar a criança. Começo só a curiosidade, a fantasia, e depois eu começo cada vez mais querendo experienciar mais profundamente a vivência,
fico com esta área mais ampliada, né? Quanto mais a gente estimula determinada Porque você não tem fase, dia, não tem noite, nada, não tem tarde, você pode não ficar tem sol, não direto. tem Eles domingo. ficam, começa a ficar direto, né? Não dorme mais, poucas horas e já fica ligado. Então é o mesmo processo. É como você começa com uma droga mais leve e vai passando para as mais pesadas. O processo é o mesmo. Para algumas pessoas, elas ficam realmente dependentes e começam um processo de doença muito grave em termos de relação humana, né? De contato com os seres humanos. Isso vai ficando secundário, porque lá eles têm tudo de gratificação. Isso de alguma forma, desenvolve seres cada vez menos sociais? Sim, com certeza. Você acredita que mais algum tempo nós tenhamos, assim, de uma forma muito clara, o indivíduo que foi criado com internet, com computador, e aquele que não teve acesso a isso? E eu fico imaginando que vão ser seres totalmente distintos, como se fosse um ser de outro planeta. Eu não sei que quantidade de pessoas a gente vai ter que não tenham tido acesso, né? As nossas crianças hoje em dia na escola já começam Área pequenas, rural, né? Então acho que vai ser difícil identificar. A área rural tem muito, as crianças na área rural, ainda, por exemplo, ainda isso. as crianças brincam. Acho que sim, eu acho que vai ter alguns fatores de diferenciais assim bastante nítidos, né? Principalmente essa diferença no psicológico. Uma coisa é eu faço a experiência, eu toco, eu ponho a mão, eu sinto cheiro. O meu sinestésico incorpora essa vivência. Outra coisa é fazer isso através do virtual, não é? Eu tenho o quê? Eu aciono, isso é uma coisa típica, a visualização desses indivíduos, a capacidade de reter imagens é maior, ela fica estimulada. Eles lembram de detalhes, assim, quando eu trabalho com os agressores, eles lembram de detalhes fantásticos, porque o visual é muito intenso. Agora, a capacidade de empatia vai sendo cada vez mais colocada de lado. Com certeza, porque é outro nível de experiência. Sem dúvida. Para nós finalizarmos, Gisele, de alguma forma, existe um espaço que as leis não absorvem, concorda? Quando se diz, quando se trata de internet. As leis vão até a página 3. O resto é derivação. E não existe nenhuma possibilidade de termos algo diferente disso. Pelo contrário, a sofisticação desses instrumentos, eu acho que nos levam a ter um distanciamento e uma permissividade cada vez